Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomar então o nosso curso. Estamos falando sobre extinção dos contratos, né? E estamos trabalhando o ponto referente à extinção do contrato por fatos posteriores à sua celebração, tá? Bom, iniciando aqui o nosso compartilhamento, agora vamos falar sobre a inexecução involuntária do contrato, tá? Que seria aí uma segunda hipótese de resolução do contrato. Lembra que nós estamos estudando primeiro as causas de resolução do contrato. E quando nós pensamos em resolução, nós estamos falando de inadimplemento, né? Estamos falando de descumprimento do contrato. Bom, na inexecução involuntária, nós vamos ter o descumprimento do contrato por fato alheio à vontade dos contratantes. Então, aqui o descumprimento do contrato, ele ocorre em virtude de um fato alheio à vontade das partes, né, à vontade dos contratantes. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o descumprimento do contrato em virtude de caso fortuito ou força maior. Tá bom? Então, em virtude de um caso fortuito ou de uma força maior, o contrato foi descumprido. Bom, então aqui já muda, né, em relação ao tópico que nós trabalhamos no vídeo anterior, quando nós vimos a inexecução voluntária. Ali nós vamos ter um descumprimento do contrato em razão de culpa ou dolo de uma das partes, né? Aqui é diferente. Aqui o descumprimento ocorre por um fato alheio à vontade dos contratantes. Bom, só para a gente recordar, né, mais uma observação de parte geral, mas são dois conceitos que vale a pena a gente recordar. O caso fortuito, ele seria o evento totalmente imprevisível, tá? Então, seguindo aí uma doutrina mais clássica, nós temos que o caso fortuito é aquele evento totalmente imprevisível. Já a força maior é aquele evento que até é previsível, mas inevitável. Então, claro que a discussão doutrinária envolvendo esses dois conceitos é super antiga, né? Desde os primórdios. Há quem diga, inclusive, que são expressões sinônimas, tá? Mas alguns doutrinadores fazem a distinção e dentre esses doutrinadores eu escolhi essa distinção que eu acho bem didática, bem, assim, objetiva. Pois muito bem. Na inexecução involuntária, olha o detalhe, a parte não pode pedir perdas e danos. Claro, né? Porque as perdas e danos, elas surgem a partir do momento que o contrato foi descumprido por culpa ou dolo de uma das partes. Esse é o gatilho das perdas e danos. Aqui na inexecução involuntária, não tem culpa, não tem dolo. O fato é alheio à vontade das partes. Então, aqui, a parte não vai ter o direito de pleitear as perdas e danos. Bom, e aí, professor? Resta o quê? Tudo o que foi pago deve ser devolvido. E aí as partes voltam à situação anterior. Essa é a ideia da inexecução involuntária. Tudo bem, você não pode pedir perdas e danos, porque não há culpa, não há dolo, mas aquilo que foi pago tem que ser devolvido. E aí as partes são restauradas à situação anterior, tá bom? Todavia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando nós temos caso fortuito e força maior, nós temos a regra de que a parte não responde. Né? Se houve caso fortuito, se houve força maior, a regra geral é que a parte não responde. Por quê? Porque ela não teve culpa, não há dolo, né? Aqui, culpa em sentido amplo, né? Não tem
culpa. Tanto o caso fortuito como a força maior são eventos que são alheios à vontade das partes, escapam da vontade das partes. Então não há que se falar em responsabilização por caso fortuito ou força maior. Em regra. Porque, em alguns casos, a parte poderá ser responsabilizada, sim, por caso fortuito ou força maior. Tá? Quais são esses casos? É importante você conhecer. Quais são as hipóteses em que a parte vai responder mesmo diante de um caso fortuito ou de uma força maior? Basicamente, nós temos aí 3 hipóteses. A primeira hipótese seria quando o devedor ele estiver em mora. Né? O devedor ele estiver em mora. Então, olha só, presta atenção. Se o devedor está em mora, ele já devia ter cumprido com a obrigação e não cumpriu, ele está em mora. Então, neste caso, eventual força maior, eventual caso fortuito, não irá excluir a sua responsabilidade. Ele vai continuar respondendo por caso fortuito ou por força maior. Ok? Só que tem que ser caracterizada, tem que restar caracterizada a mora dele. Todavia, você tem que ter cuidado, porque aí a gente tem a exceção da exceção. E quando a gente fala em exceção da exceção, a gente cai de novo na regra. Concorda? Porque regra, exceção, quando eu tenho exceção da exceção, eu caio de novo na regra geral. Então, aqui, tome cuidado. Regra. Se existe caso fortuito ou força maior, a parte não responde. Exceção. Vai responder por caso fortuito ou força maior se o devedor estiver em mora. Aí agora, exceção da exceção, volta para a regra. Não vai responder por caso fortuito ou força maior, mesmo que esteja em mora, se ele provar que a coisa se perderia, ainda que não houvesse atraso. Então, se ele está em mora, se o devedor está em mora, houve caso fortuito ou houve força maior, num primeiro momento ele responderia, por causa da mora. Mas se ele conseguir comprovar que a coisa se perderia, ainda que não houvesse atraso, aí ele não irá responder. Então, por exemplo, vamos pensar numa obrigação de entregar uma coisa. Entregar um carro, por exemplo. Eu tinha que ter entregado o carro, vamos imaginar, no dia 10. Então, lá no contrato, estava dizendo que eu tinha a obrigação de entregar o carro no dia 10. Chegou dia 11, eu ainda não entreguei. Bom, estou em mora. Então, como eu estou em mora, eventual caso fortuito ou força maior, não afastaria a minha responsabilidade. Só que vamos imaginar que ali na minha cidade teve uma tempestade, teve uma enchente que acabou destruindo o carro que eu tinha que entregar. Enchente, né, tempestade, fatos da natureza, eu posso caracterizar como caso fortuito ou força maior. Tanto faz, tá? Pois muito bem, eu estava em mora, porque eu tinha que ter entregado o carro no dia 10, era dia 11 e eu ainda não entreguei. Então eu estava em mora. Veio a chuva, destruiu o carro. Eu, em tese, responderia. Mesmo com o caso fortuito força maior. Só que aí eu digo, olha, só que a chuva, ela atingiu o meu bairro e atingiu o bairro do credor também. Então, mesmo que eu tivesse entregado o carro dentro do prazo, mesmo que eu tivesse entregado o carro até dia 10, como combinado, o carro se perderia do mesmo jeito, porque a chuva, a enchente, também afetou o bairro do credor. Então, nesse caso, a coisa se perderia de qualquer jeito, ainda que não houvesse atraso. Se eu conseguir demonstrar isso, eu afasto a minha responsabilidade. Beleza? Segunda possibilidade é, claro, né? Se eu tiver uma previsão no próprio contrato da responsabilização.
Então, eu posso inserir no contrato uma cláusula dizendo assim: a parte responde mesmo que haja caso fortuito ou força maior. Aí eu coloco no contrato uma previsão de responsabilização. Coloco lá a cláusula. Essa cláusula é chamada de cláusula de assunção convencional. Então, se alguém te perguntar o que é a cláusula de assunção convencional, é aquela cláusula contratual que prevê a responsabilização da parte, ainda que haja caso fortuito ou força maior, tá? Aí aqui trata-se de previsão contratual. E a terceira possibilidade são naqueles casos especificados em lei. Aí a responsabilização decorre da própria lei, decorre da própria vontade do legislador, aí não tem muito o que fazer, né? Tá na lei, então pessoa responde mesmo com caso fortuito e força maior, porque está na lei. Peguei apenas um exemplo aqui para vocês, que é o artigo 583 do Código Civil, só para dar um exemplo em que eu tenho um caso especificado na lei que a parte vai responder mesmo diante de caso fortuito ou força maior. Só para fazer a leitura do nosso exemplo, né? Diz o código: se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Então, aqui nós temos um dispositivo que a gente vai estudar mais para frente, lá nos contratos em espécie, mas eu trouxe só a leitura do artigo para você ver esse final, ó. Ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Tá bom, meus amigos? Então, é isso. Vamos parando o nosso vídeo por aqui, mas no próximo vídeo eu retorno para terminar o conteúdo. Até lá!